Salve, Rogério aqui, sem tempo, as melhores histórias, domingão, dia de história de boteco, e hoje eu vou contar pra vocês uma das histórias mais sinistras que eu já escutei na minha vida. Fazendo um adendo rápido aqui, essa semana especial de Halloween, então as histórias estão um pouquinho mais macabras, um pouquinho mais sinistras, e a história que você vai acompanhar hoje ela é um pouquinho mais punk do que geralmente eu conto aqui. Depois, no final do vídeo, deixa lá seus comentários, continuando a história aí. Essa história eu escutei há alguns anos, um amigo que trabalhou bastante tempo comigo, hoje eu estou numa empresa, ele está em outra, mas ele continua sendo um amigo bem próximo, mas vai ficar bem descrito aqui tudo o que aconteceu com ele, tudo o que aconteceu com a família dele, deles se mudarem para um lugar muito assombrado, onde, segundo ele, a família dele passou um puta de um perrengue, e que até hoje, só de passar ali por perto, de lembrar da história, ele, a mãe dele, o pai dele, todo mundo fica assim de cabelo em pé. E tudo que aconteceu lá meio que mudou a vida deles. Hoje eles têm uma doutrina espiritual totalmente diferente, enfim. E muito obrigado às pessoas que vêm sempre acompanhando aí, vêm sempre comentando, os novos inscritos chegando, os inscritos que já estão desde o começo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, ajuda o canal a crescer. Dicas lá nos comentários, nossas redes sociais todas no sobre. E bora pra história. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Bom, e essa história, para que vocês entendam, ela aconteceu lá pela década de 80. Meu amigo devia ter uns 3, 4 anos, ele é um pouco mais velho que eu. E aconteceu na região ali de Capivari, região de Montemor, enfim. Naquela época, o meu amigo, com a sua família, era ele, 2 irmãos, um pai e a mãe, eles precisaram se mudar, eles vieram de uma outra cidade, em qual eu não me recordo o nome, e eles vieram para morar em Indaiatuba, porém, eram tempos difíceis, eles estavam passando por uma situação financeira mais apertada, mais complicada. Se eu não me engano, eles vieram do ABC, o pai dele tinha sido demitido numa reestruturação da empresa. E a mãe dele, ela era dona de casa, fazia algumas coisas assim do tipo ajudar a passar roupa, diárias pontuais, ajudar a cuidar de idoso, esse tipo de coisa. Então era uma situação bem humilde mesmo, bem simples. Sei. Como eles estavam nessa situação bem delicada, mais apertada, eles pediram ajuda. O tio do meu amigo, ele conseguiu, com os contatos que ele tinha, checar os lugares onde o pai e a mãe dele poderiam ser caseiro. E eles escolheram, eles tinham umas 2 ou 3 opções, e a melhor opção era essa cerâmica, que era uma cerâmica e uma fazenda. Para quem não conhece, eu vou estar colocando aqui mais ou menos o que é uma cerâmica e tal, lá onde se faz tijolo, se faz bloco, entre outras coisas. E era interligado a uma fazenda, onde o pai do meu amigo ele ia poder trabalhar fazendo uns bicos, enquanto ele ia para Indaiatuba para trabalhar em outros bicos até ele conseguir se estabelecer e tal. A mãe do meu amigo também ia poder ajudar ali nos afazeres de limpeza, e eles iam morar ali de graça e também iam tomar conta da cerâmica. Dito e feito, essa situação de caseiro é comum até hoje para as pessoas que não moram nos seus sítios e chácaras ou têm propriedades rurais muito grandes, contrata-se uma pessoa que toma conta lá e mora lá. E quando eles se mudaram, eles já tiveram uma surpresa, porque o lugar era muito bonito, o lugar era muito agradável e tudo mais. As pessoas que ali trabalhavam, moravam, os donos eram muito gente boa e tudo mais. Perfeito demais. E eles descobriram que ninguém parava ali. Por quê? Assombração. Já avisei que vai dar merda isso. Havia pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam, pessoas que viam, pessoas que não viam. E ninguém nunca entendeu por que algumas pessoas viam ou não. Para o meu amigo e para a família dele foi isso. Eles não tinham não ligavam para isso, eles não tinham essa veia espiritual aguçada até esse momento. Aí eles chegaram lá, eles ouviram as histórias, mas enfim, na situação que eles estavam muito felizes, eles estavam dando uma guinada na vida, a vida estava melhorando e tudo mais. E eles se mudaram. Começou a vida, primeira semaninha tranquilo, ele e os irmãos dele já indo para a escola, já fazendo amizade com as outras crianças dos outros funcionários que trabalhavam ali na fazenda e na cerâmica, a mãe dele e o pai dele bem e tal, e assim vai. Aí com o decorrer dos dias, as coisas caminhando e o pai dele pegando mais bicos para fazer, já se dedicando para tentar entrar na empresa onde ele estava ali
meio que improvisado e tudo mais, ele demorava mais para chegar em casa, isso quando não tinha dias onde ele nem conseguia voltar para o sítio, que era uma outra cidade, não tão longe, mas também não tão próximo, e naquela época lá a locomoção era ou transporte público ou mesmo cavalo, coisa do tipo, década de 80, interior. E há bastante dias o pai dele nem voltava, ficava ele, a mãe dele e os irmãos lá na cerâmica. E aí, numa noite lá, uma noite bem clara lá, lua cheia e tudo mais, foi o primeiro dia. Segundo meu amigo, eles estavam lá, todo mundo de boa, a mãe deles fazendo a janta, começo da noite ali, já tinha escurecido, ele brincando com os irmãos dele, e a fazenda era assim, ó, era mato, mato, mato por um lado, a cerâmica de um lado, as casinhas de equipamentos do outro e a casa deles um pouco mais para a entrada, próximo do escritório. E aí, estrada de terra e vai embora, sentido as cidades próximas ali. E sem vizinhos por perto. E o lado que era mato, 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 era mata nativa mesmo até chegar em outras propriedades. E segundo ele estava lá brincando com os irmãos, tudo mais, e do nada um barulho de orquestra. Como se fosse uma banda, uma fanfarra tocando no meio do mato. Mas assim, instrumento musical mesmo, tambor, bum, 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 pratos, enfim, fanfarra. Para quem conhece aí, parecia um desfile de 7 de setembro. Aí a mãe dele saiu, parou de fazer, mandou as crianças entrarem para dentro. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada. Ele fechou a casa e eles ficaram lá, só observando esse barulho. E na primeira noite foi só isso. Aí no outro dia, o pai dele retornou. Aí esse dia o pai dele trabalhou direto, voltou até mais cedo para casa. Aí a mãe dele contou pro pai dele e o pai dele foi lá e conversou com o pessoal. Aí outras pessoas já tinham escutado esse tipo de coisa por ali. Quando eles ficavam sozinhos, algo do tipo, diz que era comum escutar barulho de banda, de orquestra no meio do mato, mas que eles andavam e nunca achavam nada. Cê é louco, que cachoeira! Aí esse dia à noite, a mesma coisa, fanfarra. E aí o pai dele saiu esse dia, aí aquela época lá eram tempos diferentes, saiu lá com a garruncha lá armado, foi pro meio do mato, procurou, acendeu todas as luzes da fazenda, não identificou de onde vinha aquele barulho, mas já começou a ficar sinistro. Aí passou uns 2, 3 dias, mas nada aconteceu, eles continuaram naquela de tentar entender. Segundo meu amigo, do nada as coisas na casa começaram a ficar bagunçadas sozinhas. Aí os brinquedos sumiam, as panelas caíam sozinho, as coisas dentro da casa ficavam bagunçadas, e a mãe dele brigava com ele e com os irmãos dele, só que eles juravam que não era ele. Segundo o meu amigo, ele claramente, aconteceu com ele 2 vezes, dele chegar da escola, jogar a mochila em cima da mesa, em cima do sofá e comer, fazer outra coisa, ajudar a mãe dele, voltar, tava tudo puxão, caderno, essas coisas assim, como se alguém tivesse feito de propósito mesmo, jogado tudo pro alto. Eita porra! E aí a mãe dele brigava com eles e ele jurava, até que um dia a mãe dele presenciou essa mesma situação, só tava ele, a mãe dele lá no lugar. Aí, isso durante o dia, tá? E aí o pessoal trabalhando lá na cerâmica, que era um pouquinho afastada, eles conversando, eles entraram para dentro, parecia que tinha passado um furacão dentro da casa. Ele falou que as cortinas estavam para cima, tapete estava enrolado, os móveis fora do lugar. E assim, coisa de 3 minutos, parece que a casa fez assim, bum, e caiu para baixo, bagunçou tudo. Aí depois daquele dia a mãe começou a acreditar mais neles. E aí beleza, aí nessa de sumir as coisas, o que mais sumiam eram os brinquedos. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Mas era isso, durante o dia a casa virava uma bagunça e algumas noites fazia barulho no mato, fazia barulho ao redor da casa e tudo mais. Aí um outro dia o pai dele chegou bem tarde da cidade, do trabalho, entrou. Aí ele foi lá fazer os afazeres dele, as responsabilidades de caseiro lá, foi trancar um lugar, checar outro lugar, acender luzes, esse tipo de coisa. E, segundo ele sentiu uma mão encostar no ombro dele assim, como se fosse chamar ele. Ele virou para trás e não tinha ninguém. E assim, ele travou, e aí ele voltou para dentro em choque, contou para a esposa dele, para a mãe do meu amigo,
E eles ficaram numa situação assim. Aí, mesma coisa, no outro dia comentou com o pessoal, comentou com o chefe, eles falaram, olha, esse é o tipo de situação que sempre acontece por aqui. Aí numa outra noite, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais violentas. Começou a jogar pedra no telhado, começou a barulho como se tivesse pessoas respirando na janela do lado de fora. Mas à noite não acontecia nada dentro da casa, nada. Até um dia, que eu já vou chegar lá. Então era como se durante o dia tivesse alguém convivendo com eles ali dentro e à noite algumas coisas, sei lá o que, convivendo com eles do lado de fora. Aí o ápice, que assim, que a mãe dele quis sair dali, não tinha mais jeito, o pai dele concordou em sair e aí eles já estavam numa situação financeira melhor, eles saíram de lá. Um dia o meu amigo acordou de madrugada, era assim 5, 4 horas da manhã, já estava amanhecendo. Ele acordou com claridade, inclusive, e segundo ele abriu o olho e tinha crianças, assim, 2 crianças que ele não conseguiu ver o rosto, brincando dentro do quarto dele, assim, no pé da cama dele. Deus me livre. Aí ele teve, tipo, aquilo que todo mundo fala e conhece da paralisia do sono, travou, ficou olhando aquela situação. Quando ele destravou, ele cobriu a cabeça, esperou mais um pouco, abriu, aí já não tinha mais nada. Os fantasmas que estavam ali, sei lá o que estava ali, sumiram. Ele levantou, desesperado, contou isso pro pai, pra mãe dele. Aí o pai e a mãe dele ficaram naquela situação de, né, o que será que era, o que dá pra acreditar ou não dá pra acreditar, porém todos já tinham passado pela situação sinistra. Beleza, passou. Aí chegou a noite, até então nunca tinha acontecido nada com os irmãozinhos mais novos dele. Pai e mãe trabalharam, crianças para a escola, voltaram, nada demais. O pai ainda não tinha chegado do trabalho, aquele barulho de fanfarra, só que muito próximo da casa, foi como se o barulho tivesse começado mais longe, aos poucos foi se aproximando, e esse dia era como se estivesse na porta da casa. E um pouco antes do pai dele chegar, o barulho cessou, simplesmente parou. Coisa de minutos antes do pai dele chegar. Aí o pai dele chegou de carona lá, de charrete e tal, pulou, entrou pra dentro, foi lá. E chegou e a mãe dele tava lá, nervosa, as crianças todas na sala lá. E ele perguntou o que estava acontecendo. Aí ela falou, ó, o barulho estava aqui na porta. Estava ensurdecedor, como se estivessem batendo instrumento musical aqui na varanda de casa. Com varandinha dos 4 lados, é como se as pessoas, o que seja lá que estava fazendo um barulho musical, estivesse aqui na varanda. Saíram do mato e vieram para cá. Aí o pai dele ficou nitidamente preocupado, né? Porque, o barulho era lá, enquanto estava no mato, beleza, agora na porta de casa. Aí ele sentou, eles começaram a conversar entre eles. Aí o irmãozinho mais novo dele virou pro pai dele, pra mãe dele, e falou assim, olha, se a gente ficar aqui dentro, fechadinho, os meus amigos falaram que nada vai acontecer. Aí a mãe e o pai dele olharam pro irmãozinho dele e falou, que amigos? Os amiguinhos que ficam aqui de vez em quando, que moram aqui em casa também. E foi no mesmo dia que o meu amigo viu as crianças brincando no pé da cama dele. Mas quem eram e tal? Aí o pai e a mãe dele começaram a discutir com o irmão dele sobre essa situação, aí quem eram e tal. E bateu, sem o meu amigo contar pro irmão dele e sem os pais dele contar pro irmão dele, o irmão dele descreveu as crianças com perfeição, do mesmo jeito que ele viu. E falou que aquelas crianças moravam ali, tomavam conta deles e da casa, e que o que estava para fora não entrava se eles não fizessem nada de errado, não convidassem nem nada do tipo. Isso uma criança falando para adultos. E aí, beleza? Aí ele ficou aquele clima ruim dentro da casa. Aí, segundo o meu amigo, todo mundo foi dormir junto esse dia. E por algum motivo a irmã dele levantou, assustada, teve um pesadelo, algo do tipo. Foi pro banheiro, foi beber água, assim, à noite. Acordou todo mundo com um grito. Segundo ela, tinha alguém parado na porta do lado de fora, as crianças estavam na porta do lado de dentro, só olhando e brincando ali, mas como se, o que estava do lado de fora estava olhando para dentro e as crianças estavam ali encostadas na porta, assim. E aí ela deu um grito, no que deu um grito, as crianças fizeram assim para ela, o que estava na porta foi embora, os pais delas acordaram, aí ela contou a situação para os pais delas olharam para baixo e não tinha mais nada, o pai dela desceu, não conseguiu abrir a porta da sala, como se estivesse emperrado, não conseguiu, olhou ao redor de tudo,
Nada, alguns minutos depois, fez um barulhinho no meio do mato lá, de passarinho, de bicho, cachorro latindo, coisa do tipo. Ave Maria cheia de graça. E esse foi o dia do ápice. Depois desse dia, eles desistiram de morar nesse lugar. Eles até hoje não entendem essa situação. Eles se mudaram para uma casa na cidade. A partir daquele dia, tudo decorreu bem. Só que aquilo que aconteceu com eles, durante muito tempo, o irmãozinho mais novo ainda meio que conversava e tal, até esquecer. Eu conheço o irmão dele hoje, ele lembra muito pouco da história, ele descreve assim muito vagamente, porque ali depois dos 3, 4 anos ele já não lembrava de mais nada, a irmã dele também lembra igual ele. Mas os pais deles contam a história certinho de tudo isso que aconteceu. E aí eles começaram a frequentar a igreja, começaram a tudo mais. E passou. E muito tempo depois ele teve contato com alguns amigos que ainda trabalhavam nessa cerâmica nesse sítio. E eles falaram que até então ninguém ainda parava lá, ninguém morava lá. E que virava e mexia, alguém tinha alguma experiência esquisita. De ver algo no mato, de ver algo próximo da casa, de ter a sensação de ver vulto, de ter algo do tipo. Era um sítiozinho esquisito. Bom, é isso. Essa é a minha historinha de hoje. Eu acho que é a história mais... como que eu posso dizer assim? A história mais carregada. Espero que vocês tenham gostado. No próximo domingo tem mais histórias de boteco. Tô esperando aí para gravar alguns vídeos com alguns amigos, gravar uns vídeos com meu pai, com meu irmão. Aí vai melhorar um pouco essa dinâmica de contar a história aqui. E é isso. Se você gostou, se inscreva, dá o like, compartilha e até o próximo.